Olá, no Repórter Eco de hoje você vai conhecer uma obra inédita que registra as últimas grandes árvores da Mata Atlântica. Saiba também quem é o garoto de 9 anos que faz sucesso na internet com curiosidades sobre física e astronomia. E ainda mulheres na zona leste da capital paulista melhoram a qualidade de vida de suas famílias e dos moradores do bairro onde moram. As agricultoras urbanas plantam e ensinam a cultivar alimentos orgânicos saudáveis e livres de agrotóxicos. Inspirado nos livros de Stephen Hawking, Vinícius criou um canal de ciência no YouTube com a ajuda da mãe. E o botânico e paisagista Ricardo Cardim viajou pelo Brasil para encontrar as espécies remanescentes de uma das florestas mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas da Terra. Um grupo de mulheres da Zona Leste de São Paulo decidiu mudar a vida das suas famílias e da comunidade do entorno. Elas viraram agricultoras urbanas e plantam alimentos orgânicos no bairro União de Vila Nova, antigo Jardim Pantanal. Cultivo de alimentos orgânicos em sistema agroflorestal. Tudo misturado. Árvores frutíferas que dão banana ou araçá, couve, taioba, plantas medicinais como mastruz e hortelã grossa. Flores, nem todas comestíveis, para atrair insetos polinizadores. Parece bagunçado, mas mantém umidade e nutrientes do solo. A agrofloresta fica no terreno cedido pela CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, no bairro União de Vila Nova, zona leste da capital. A plantação está no Viveiro Escola, criado pela comunidade. É a alegria e o sustento das mulheres do GAU, Grupo de Agricultoras Urbanas. Gente como a baiana Conceição Lisboa, voltando às origens, ela curou uma depressão. Eu curei aqui, assim, mexendo na terra, plantando, colhendo, que é a coisa mais importante, a gente mexer com a natureza. O sobrenome da Maria Joana, Paixão, traduz o sentimento dela ao se dedicar à terra. Tem hora que eu fico falando assim, meu Deus, se pudesse eu ia ficar aqui de noite, que é uma alegria. Você não quer sair, viu, minha filha? Você não quer sair daqui, é um investimento. Um ri por um canto, outro ri por outro. E a coisa vai. E eu gosto muito de trabalhar, sem mentira não. O Grupo de Agricultoras Urbanas é fruto do projeto de educação ambiental Quebrada Sustentável, criado em 2014, inicialmente para trabalhar com crianças. É isso que as abelhas se alimentam muito disso aqui. Isso aqui tem mel. O líder comunitário Hermes de Souza, fundador do Quebrada, explica que ele virou ponto de cultura. É um dos poucos viveiros, é uma das poucas áreas na periferia que tem essa gama de diversidade de plantas e a forma como como o viveiro também trabalha. No recebimento de visita, no recebimento de pessoas, na questão da educação ambiental, que é feita aqui com as pessoas do bairro, também levando esse conceito e essa proposta para outros lugares. Um dos visitantes foi o educador Manish Jain, que há cerca de 20 anos fundou na Índia uma universidade livre para repensar as formas de ensino. Quando veio trocar saberes com a comunidade, afirmou que temos que construir novos caminhos para cuidar da vida no planeta e aconselhou. Temos que criar educação além das escolas, dos livros e da sala de aula. Temos que aprender com as crianças, com as avós e com as plantas. Toda a natureza se comunica conosco. É com a união desses saberes que seguiremos em frente.
to find the way forward. Aqui também acontecem oficinas de culinária ou gastronomia com receitas que aproveitam parte dos alimentos que muitas vezes ficam na roça ou que também poderiam ir parar no lixo. É o caso, por exemplo, desses biscoitinhos aqui feitos com a rama ou com as folhas da batata doce. O trabalho da Vilma de Oliveira, que fica mais na cozinha do que na plantação, permitiu que ela deixasse as faxinas para trás. Saía 4 horas da manhã para trabalhar lá na Zona Sul. Aí chegava aqui 7 horas da noite, às vezes até quando está chovendo 9 horas da noite. E você deixa sua família largada, você nem sabe o que está acontecendo, né? E aqui não, você já 5 minutos eu estou aqui, aí se tem alguma coisa minha filha vem aqui. As mulheres exibem com orgulho os chás de ervas embalados com o selo do Grupo de Agricultoras Urbanas, o patê de mastruz e a geleia de malvavisco também. Criatividade não falta. Quando eu cheguei aqui, eu comia só batata e tomate. A minha pressão era alta, eu tinha quase 90 quilos. Aí faz um suquinho verde, suco não sei de quê, a erva não sei de quê. E minha pressão baixou, eu emagreci um pouco. E hoje em dia eu estou encarando até uma rúcula, gente. Agora, e o que é mais importante, é comendo com consciência. Sabendo que eu estou comendo nada sem veneno, tudo orgânico. Agora você acompanha alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A NASA, Agência Espacial Norte-Americana, anuncia 2 novas missões para estudar o Sol. A primeira vai coletar dados sobre a influência da estrela sobre as partículas e a energia presentes no nosso sistema solar. A outra missão deve ampliar a pesquisa sobre a reação da Terra ao vento solar, que é exatamente o fluxo constante de partículas emitidas pelo Sol. Pesquisadores descobrem uma nova espécie de dinossauro brasileiro que viveu há 90 milhões de anos. O fóssil foi encontrado em um sítio arqueológico da cidade de Cruzeiro do Oeste, no Paraná. A descoberta comprova que os dinossauros viveram na região noroeste do estado pelo menos 30 milhões de anos antes da extinção de grandes espécies. Na época, a região era um deserto. O animal, batizado de Vespersaurus paranaensis, tinha apenas 1,5 metros de comprimento. Andava como cavalo e dilacerava suas presas com garras afiadas como as do Velociraptor. Até agora, é o mais completo dinossauro carnívoro encontrado no território brasileiro. Depois de uma rápida reunião com o presidente da França, Emmanuel Macron, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que o Brasil deve permanecer no Acordo Climático de Paris. Compromisso reafirmado também pelos outros países que integram o grupo dos BRICS: Rússia, Índia, China e África do Sul. As articulações políticas aconteceram no encontro do G20, que reúne as 19 maiores economias do mundo e mais a Europa, em Osaka, no Japão. A mudança de tom de Bolsonaro ocorreu depois do presidente francês ter ameaçado travar as negociações da União Europeia com o Mercosul. Logo ao chegar ao Japão, o presidente Bolsonaro havia declarado que não aceitaria advertências de outras nações. Eles têm a aprender muito conosco, disse ele, em resposta à chanceler alemã. Angela Merkel havia afirmado que é dramática a situação do Brasil em questões de meio ambiente e de direitos humanos. O Ministério da Agricultura aprova o registro de mais 42 agrotóxicos, no total de 211 só neste ano. Para ambientalistas e profissionais da saúde, a liberação de mais pesticidas aumenta os riscos para a população. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu trecho da medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que transferia a demarcação de terras indígenas para a pasta da Agricultura. Com a liminar, a demarcação volta para a FUNAI.
que está vinculada ao Ministério da Justiça. A decisão de Barroso é provisória e terá que ser analisada com pedido de urgência pelo plenário do STF. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sanciona projeto de lei que proíbe o comércio de fornecer canudo plástico na cidade. O texto libera apenas canudos em papel, material comestível ou biodegradável. A multa pode chegar a R$ 8.000. A prefeitura terá 180 dias para regulamentar a nova lei e definir como será a fiscalização. E você vai ver daqui a pouco. Obra inédita do botânico e paisagista Ricardo Cardim revela as últimas grandes árvores da Mata Atlântica. E a seguir, o youtuber Vinícius, de 9 anos, conquista fãs com canal na internet sobre física e astronomia. O Repórter Eco volta logo mais. Um menino de 9 anos faz sucesso na internet. Com a ajuda da mãe, Vinícius Schwartz criou um canal no YouTube onde compartilha conceitos de física e astronomia. Sua principal fonte de consulta são os livros do famoso cientista Stephen Hawking. No quintal, Vinícius pedala, joga bola e adora driblar Nicole, a irmã mais nova. O garoto de 9 anos vai à escola de manhã e à tarde arruma tempo de sobra para brincar, estudar e, quando está inspirado, gravar um vídeo para publicar no YouTube. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? O que será que ele tem para falar e compartilhar na internet? Aqui nós temos o olho. Aí essa parte é a íris e a pupila. Aqui a íris tem 3 genes que definem a sua cor. Vinícius é youtuber, dá aula de ciências no canal criado pela mãe. Ele prepara o conteúdo dos vídeos com pesquisa na internet e novas bibliografias. Entre os livros de cabeceira do menino estão 2 do físico britânico Stephen Hawking. Do que ele fala nos livros dele? Fala sobre o universo. Sobre o universo? Sobre a criação do universo, por exemplo? E o tempo. Ele fala sobre algumas coisas no universo, sua formação, no passado. E você acha isso interessante? Descobrir essas coisas do universo, descobrir de onde a gente veio, isso te interessa? Sim. Nos vídeos, Vinícius fala sobre a Via Láctea, explica por que a Terra é redonda e o que são buracos negros. Como é que a gente escapa de um buraco negro, então? Não dá para escapar, só se a gente for mais rápido que a velocidade da luz. Porém, alguns físicos afirmaram que nada é mais rápido que a velocidade da luz. Qual é a velocidade da luz? Eu não sei. 299.792.458 metros por segundo. Ana Cláudia, a mãe, conta que Vinícius ainda não passou por nenhum teste para avaliar o QI, quociente de inteligência. Ela acredita que o filho seja dotado da chamada memória fotográfica e relembra como foi precoce em algumas etapas do aprendizado. Já com 9 meses de idade, não tinha nem tamanho direito, já começou a andar. Com 2 anos de idade ele começou a ler e quando ele entrou na escola, nós colocamos ele na escola com 3. E ele é a atração da escola, ele era levado na secretaria, nas outras salas, porque todo mundo queria dar alguma coisinha na mão dele para que ele lesse. O estúdio de Vinícius é o quarto dele e da irmã. Na lousa instalada entre as camas, ele ensaia a aula. Quando é para valer, chama a mãe para ajudar na gravação. Mamãe, você vai me ajudar? A gente primeiro discute um pouquinho, eu e ele, para eu saber qual que é a ideia dele, se tem alguma coisa que ele não entendeu bem. Aí eu confesso para você que eu não sei, mas eu vou pesquisar para poder passar a informação correta para ele, entendeu? Porque eu sei que vai ter gente que vai criticar, que vai ver, que vai começar a criticar. Então, antes disso, eu procuro proteger ele disso, falar, ó, vamos passar a informação o mais correta que a gente conseguir.
Ana Cláudia produz, dirige, grava, edita e publica os vídeos do filho. Para proteger Vinícius da superexposição, ela avalia as interações dos internautas e só mostra ao garoto o que considera construtivo. Na verdade, essa ideia partiu dele, porque ele gosta muito de explicar os assuntos que ele pesquisa e que ele tem conhecimento. Mamãe, sabe qual é o maior órgão do corpo humano? Essa foi uma forma dele canalizar o conhecimento dele ter para quem explicar, porque ali ele gravando os vídeos dele, ele explica para um monte de gente de uma vez. Qual que é? Fala. É a pele. Vou ser sincera pra você, que tem hora do dia que eu não estou muito afim de aprender física. Enquanto espera no quarto, o curioso Vinícius segue a jornada em busca de respostas sobre o universo. E você acha que tem vida em outros planetas? Eu acho que existe sim. Tem tantos bilhões de galáxias, tem tantos planetas no universo. Eu acho que de todo o universo tão grande assim, não é só a Terra que tem vida, não. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. O animal considerado um dos símbolos da Austrália pode desaparecer da Terra. Este é o koala. Possui pelagem densa e sedosa e coloração geralmente cinza e branca na região central. Tem cabeça e orelhas grandes, os olhos bem separados, nariz grosso e achatado, focinho curto e ausência de cauda. Parece um pequeno urso, mas não é. Trata-se de um mamífero marsupial e só existe no território australiano e em nenhum outro lugar do mundo. A exemplo do canguru, a fêmea do koala possui uma bolsa no ventre chamada marsúpio, para onde o único filhote se desloca para mamar assim que nasce, depois de 35 dias de gestação. Lá permanece durante 6 meses. E, em seguida, sobe e fica agarrado às costas da mãe até o final do desenvolvimento, quando completa 1 ano de vida. Na fase adulta, chega a atingir 80 centímetros de comprimento e pesar 15 quilos. Animal lento vive em árvores e se alimenta basicamente de folhas de algumas espécies de eucalipto. Toma pouca água, daí o nome koala, que na língua aborígene significa aquele que não bebe. Este bicho de temperamento dócil está com os dias contados. A Fundação Australiana que estuda e preserva os koalas anunciou recentemente que eles estão funcionalmente extintos. Isso quer dizer que não há exemplares adultos em quantidade suficiente para gerar as próximas gerações desses mamíferos. Atualmente restam 80 mil koalas, número considerado insuficiente para garantir a manutenção da espécie. A população pequena pode resultar cada vez mais em acasalamentos de indivíduos geneticamente próximos. E os descendentes desses cruzamentos sofrem problemas de má formação física, o que pode acelerar o processo de extinção. Segundo a Fundação, o koala está ameaçado em consequência dos desmatamentos, de doenças, de atropelamentos e dos impactos do aquecimento global. Além disso, 80% dos ambientes naturais do mamífero foram destruídos. Apenas 41 dos 128 desses ambientes ainda remanescentes possuem algum exemplar da espécie. A Austrália lançou em 2018 um programa de emergência para tentar salvar o koala e evitar que este animal, que surgiu na Terra há mais de 45 milhões de anos, seja definitivamente considerado extinto. E você vai ver a seguir.
O botânico e paisagista Ricardo Cardim registra as grandes árvores que sobreviveram à destruição da Mata Atlântica. O Repórter Eco volta daqui a pouco. O botânico e paisagista Ricardo Cardim fez várias expedições pelo Brasil para registrar as grandes árvores da Mata Atlântica. São espécies que restaram de uma das florestas mais ricas em biodiversidade e uma das mais ameaçadas do mundo. Um céu esverdeado. É assim quando dos pés das árvores se olha para cima, no meio do que resta da Mata Atlântica. A imensidão dos troncos impressiona. Da floresta que sempre esteve à nossa volta, pouco conhecemos. Qual era o tamanho da Mata Atlântica original? Ela era muito diferente da floresta atual? Como é que foi essa transformação de uma floresta que tinha um território enorme, de mais de 1 milhão de quilômetros, e de repente vira uma floresta com 11% desse tamanho? A história do quase desaparecimento desta floresta rica em biodiversidade está no livro Remanescentes da Mata Atlântica, as grandes árvores da floresta original e seus vestígios, do botânico e paisagista Ricardo Cardim. A floresta era maior em termos de altura do que a floresta hoje, tanto que a documentação da Mata Atlântica no século XIX, no começo do século XX, que quando surge a fotografia, quando vem para cá os estrangeiros com Dom João para poder começar a desenhar o Brasil, ou seja, quando começa a ter registro de verdade da terra brasileira, ela é muito escassa, é muito pouca. Eu fiz um trabalho que eu procurei exaustivamente essas imagens, essas iconografias. A gente fez expedições no ano passado procurando isso em arquivos públicos, privados, e o que eu percebi é que tem muito pouco material que conta a história da Mata Atlântica. O livro é semente da exposição sobre a Mata Atlântica original e o que restou do bioma, que está no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo. Da lenha dos engenhos de açúcar do século XVI até as formas de concreto que construíram Brasília, tudo veio da Mata Atlântica. E ela simplesmente foi o combustível do nosso país, né? A gente deve o que a gente tem hoje à Mata Atlântica. E isso, lógico, gerou um custo enorme, porque os antigos, eles viam a Mata Atlântica como uma conta com crédito infinito, onde você podia sacar o tempo todo. É um cartão de crédito que não acaba nunca. Então era aquela coisa, pode desmatar que tem mais adiante. Só que um dia chegou no final. E hoje a gente herdou um deserto, né? A gente foi muito competente na destruição da floresta. Desde que os portugueses chegaram ao Brasil, a Mata Atlântica vem cedendo espaço para a abertura de trilhas e depois de estradas, para a fundação de vilarejos e cidades, para a construção de casas e suas mobílias. Hoje, muitas espécies já estão extintas na natureza e só é possível saber que um dia existiram graças aos móveis que sobreviveram ao tempo, como esta cadeira dobrável usada em expedições do século XVIII, feita com jacarandá do litoral. Cadeiras, poltronas, até os instrumentos da marcenaria. Tudo isso um dia foi um jacarandá, jequitibá rosa, canela, cedro. Árvores que quase só existem no preto e branco das fotografias. Por isso é importante cuidar das árvores que ainda resistem. 60% dos brasileiros ou mais moram na Mata Atlântica e o que acontece é que a Mata Atlântica nos fornece a água, que fornece a energia, que fornece tudo, né? E fornece a polinização da comida. A Mata Atlântica é tudo para a gente hoje, né? E o que sobrou ainda consegue funcionar o nosso mecanismo de sociedade. Mas por quanto tempo se a gente não arrumar? Uma coisa que eu ficaria muito feliz se esse livro trouxesse é as pessoas começarem a visitar, a fazer turismo nos trechos mais bem preservados da Mata Atlântica, que é a única chance de a gente salvar. E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. É só baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe o programa também pelo youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook.
E a gente encerra hoje com uma frase conhecida do poeta do Pantanal, Manuel de Barros. Quando meus olhos estão sujos da civilização, cresce por dentro deles um desejo de árvores e pássaros. Repórter Eco, até o próximo programa.